Todos. Mais alto. Os homens. Ante a ordem do Senhor, os remidos ressuscitam entre alçanas e louvor, mas os maus em desespero, em angústia e aflição, já se escondem pelas rochas, fogem da destruição. Todos agora! Bem-vindo, o Rei, bem-vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei, bem-vindo, o Rei, bem-vindo. Aleluia, Ele vem me buscar. Já os salvos vão subindo, ouço o coro angelical, todo o céu está se abrindo, há um brilho sem igual, como o som de muitas águas nós ouvimos ecoar. Aleluias ao Cordeiro, nós já vamos para lá. O Rei, bem-vindo, o Rei, bem-vindo. A trombeta está soando, os remidos a chamar. O Rei, bem-vindo, o Rei, bem-vindo. Aleluia, Ele vem me buscar. Muito boa tarde, neste dia chuvoso, que até estou aqui a arrepiar mesmo, no meio de frio, mas do entusiasmo deste hino que nós cantamos, que é o hino 128, é o hino que já cantámos há uns 30 anos. Ele é de 1936, é de um Ilion Jonathan Gloria, tem o nome em inglês, o King is coming, ou o Rei vem, o Rei bem-vindo, aleluia, ele é bem-vindo. Então as nossas percepções espirituais, as nossas percepções metafísicas, já o sentem vindo, mas atenção, nós temos que nos preparar, porque haverá falsas vindas de Cristo, falsos Cristos vindos. E como eu tenho dito, há muito engano das falsas vindas de Jesus. Por isso, vamos estar atentos, vamos fazer com que ninguém seja enganado. Temos um trabalho missionário, nós somos missionários em todo o mundo, os adventistas são missionários por natureza
eles têm sempre literatura. Eu tenho mais literatura esta semana, já distribuí algumas revistas, podia dizer que foi aos meus sobrinhos, as revistas para os pequeninos, o nosso amiguinho. Vocês lembram-se, quando eram pequeninos, assim, da idade de 4, 5, 6 anos, 7, 8, 9, e tinham a revista Nosso Amiguinho, pois eu também tive, já eu tinha 19 anos. Foi quando eu comecei a ouvir falar dos Adventistas do Sétimo Dia. E li algumas revistas, tinha eu 19 e 20 anos. E é engraçado ler as revistas do Nosso Amiguinho. É engraçado porque conta as histórias, algumas histórias que podíamos dizer que são histórias para crianças, mas que são histórias que ensinam o bem, a perfeição, o caráter, o bom ser educado, o bom ser um bom cidadão e também um bom cristão. Não queremos desperdiçar o tempo nenhum aqui com entretenimentos. Já vamos então contar a nossa história. Em primeiro lugar, antes de apresentar o estudo desta semana, ou o estudo de hoje, desta tarde, que é o livrinho Daniel 8, 14, e fechando o inário, vamos colocar aqui de lado, até que alguém nos peça um novo hino. Também tenho o texto de Ana White, o Espírito de Profecia, e tenho a minha história, e vamos já começar este vídeo. Vamos lá, vamos fazer a oração. Bom Deus e nosso Pai, querido que está nos céus, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. A tua vontade é estar connosco. A nossa vontade é estar contigo aqui na terra. A nossa vontade é estar contigo aí também no céu. Por isso, todos nós estamos com vontade de estar uns com os outros, principalmente com aqueles com quem nós amamos, os de Jesus, como Daniel, como o apóstolo Paulo e outros tantos que nós conhecemos pessoalmente na nossa vida. Senhor, ajuda-nos a levar este Evangelho a todos, o Evangelho eterno, a palavra eterna, o verbo eterno, àqueles que não te conhecem. Ajuda-nos, Senhor, a divulgá-la. Tudo te peço e agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, vamos lá à minha história, à história de hoje. Eu não tenho assim nenhuma história muito comprida, tenho uma história muito pequenina, que fala quando eu tinha 4, 5, 6 anos, talvez 7, não me lembro, porque nessas idades a gente não fixa as idades. Eu lembro-me que era assim o outono, que é o outono, por acaso tenho uma representação do que é o outono. Tenho aqui algumas folhas do outono, que eu vou pegar elas, 1, 2, 3, e podemos dizer que só tenho 3. Mas há milhões e milhões de folhas a cair, folhas de outono. E eu perguntava à minha mãe, muito admirado, oh mãe, está a cair as folhas? E a minha mãe não me sabia explicar, não era de muita cultura, não é? Ela nem sequer sabia ler. E, como tal, eu ficava admirado. Porque é que vinha de tanto verão que estivesse, daquele verão, ao fim do verão, vinha as folhas, eu ficava triste. Então, as folhas também a cair, que era das ramadas. Nós tínhamos as ramadas no pátio, que era do senhorio, nós não tínhamos alugado as casas, não eram nossas as ramadas, e via essas folhas da ramada a cair, que eram umas folhas enormes. As folhas da ramada das vinhas são enormes, são do tamanho das palmas de uma mão. E eu ficava admirado. Vocês gostaram da minha história? Eu gostei. Conta a minha vida. Essa é uma parte da minha vida. Agora sei o porquê. Porque é que as folhas caem? As folhas caem porque chegou o outono e elas têm que cair porque morreram. E dão lugar à árvore de perenes. Não caem as folhas, mas a maioria, uma parte das árvores e das videiras todas, as folhas caem. Por que será? É um sinal que vem Jesus. Este é um sinal que vem Jesus. E a prova está no estudo desta tarde de 22 de outubro de 1844. Já passaram
178 anos. Esta é uma história bué grande, bué fixe, bué grande, bué grande, muito enorme. Podíamos dizer que é a história da minha vida. A minha vida foi transformada. O meu chamado foi feito porque eu acreditei na segunda vinda. E aqui está outra história que eu posso introduzir aqui. Era eu já com 18 anos, com 18 aninhos, vejam só, um rapazinho, um rapaz, não é? Um jovem com 18 anos, perguntar o que é que vai acontecer no futuro. O que é que vai ser do futuro? Isto foi em 1984. O que é que vai ser o futuro? Será que vai haver uma guerra como esta que está a haver na Rússia, que vai destruir-nos? Vivíamos com medo da Rússia, das armas nucleares nessa altura, já nessa altura. E eu vivia com medo, vivia atormentado. E sabem a resposta? A resposta é uma doutrina, a doutrina do santuário. Como é que uma doutrina do santuário responde a esta resposta? A esta pergunta? Responde cabalmente porque Deus está trabalhando, está fazendo uma obra estranha. Uma obra mesmo estranha, muito estranha. Como é que pode ser um agricultor que dizem que era pregador, que se tornou pregador, ele não tinha o hábito de pregar, ele era muito acabrunhado, ele tinha vergonha de ir pregar e tinha muito medo de pregar. Deus escolheu este homem e começou este homem a estudar a Bíblia e a Daniel 8,14, que já vão ler o texto. Se me dão licença, vamos para a Bíblia, vamos para as Escrituras. Vamos para Daniel, um livro muito conhecido, para quem estudou os livros de Daniel. O livro de Daniel, capítulo 8, versículo 14. Querem que eu leia? Olá, então eu leio. E ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Eu podia estar aqui já com um quadro e apresentar um santuário e apresentar toda a cronologia, todo o quadro das 2300 tardes e manhãs. No livro de Daniel e no livro do Apocalipse aparece esta mensagem da hora de juízo. Chegou a hora do juízo, e que equivale ao santuário, ao juízo investigativo que estamos aqui em Daniel 8,14. Equivale ao Iquepur, à purificação, por extensão ao santuário terrestre, que estava como lição dada para o povo de Israel, para eles aprenderem, para eles se prepararem para o juízo final. É tudo símbolos que está agora a acontecer literalmente, fisicamente, com uma pessoa chamada Jesus. Jesus está no santuário, no lugar santíssimo. O santuário existe, o santuário é uma parte do céu, uma grande parte, uma grande, enorme parte do céu, porque lá cabem o séquito dos anjos e dos seres criados e dos outros mundos que quiserem lá estar e assistir. Portanto, o santuário não é um compartimento, é um grande aposento. Isso está em Daniel 9, se nós lermos por ali abaixo, vamos ver esse Daniel 9 a descrever esse lugar enorme onde estão milhões e milhares de milhões que o serviam ali no santuário celestial, no lugar celeste. Então vamos lá. No capítulo 14 do Apocalipse, o apóstolo João nos leva a contemplar esta cena crucial do grande conflito entre o bem e o mal. E ali diz, e vi outro anjo. Diz o profeta, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para o pregar
aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Está em Daniel, capítulo 14, versículo fácil. Podíamos dizer, fácil é Apocalipse. Como estão a ver, Daniel e Apocalipse, com Daniel 8,14, estão em sintonia com o dia de juízo, o Yom ou a purificação do santuário. A mensagem que é dada, que é proclamada, é a seguinte: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Apocalipse 14, 7. Essa mensagem é de suma importância porque é o anúncio do dia do acerto de contas. Finalmente chegou a hora do julgamento. E estamos alegres porque Deus vai salvar-nos ali. Quando o juízo findar, todo o universo saberá, sem sombra de dúvidas, quem estava com razão: Satanás ou Cristo. Lá nos céus, muito tempo atrás, Lúcifer acusou a Deus de ser tirano, arbitrário e cruel. Acusou-o de estabelecer princípios de vida que nenhuma criatura poderia cumprir e, portanto, de não merecer mais adoração nem obediência. Mas agora chegou o tempo, ou o momento do veredicto final. A história encarregou-se de acumular as provas, os livros serão abertos e o juízo começará. A Bíblia está cheia de afirmações que confirmam a existência de um juízo para a raça humana. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Apontem aí, se quiserem, peguem no vosso caderninho, na vossa Bíblia e sublinhem a vossa Bíblia à vontade. Eu também tenho todas as minhas Bíblias que eu trabalho, elas estão todas cheias de papéis, carregadinhas e pejadas de apontamentos. É assim que nós podemos aprender alguma coisa, se é que queremos aprender. Primeiro texto, em Eclesiastes 12, 14, afirma: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Portanto, Eclesiastes 12, 14. Em Atos, capítulo 17, 31, diz: porquanto Deus tem um dia, ou estabeleceu um dia, em que há de julgar o mundo com justiça. Portanto, há uma ordem, há um dia, há uma marca, há um propósito, há um plano e há um santuário aqui que este texto vai nos levar. Em 2 Coríntios 5,10 diz: porque importa que todos nós compareçamos ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Não temos que ter medo. Temos que confiar em Cristo. Se confiarmos em Cristo, nada nos acontece de mal. Mas a grande pergunta é: agora, quando é que acontece esse acontecimento? Quando é que ocorre? Como é que é? Como saber o tempo exato em que esse julgamento terá início? Ou já iniciou, ou já acabou? Se nosso destino eterno está em jogo, não deveríamos nós sabermos, estar preocupados por estudar a profecia a fim de estar preparados para aquele dia? Lembram-se do texto que diz: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus? É neste assunto que esse texto leva-nos a pensar. Dia do juízo. Há sempre aquela palavra, dia do juízo. Então para compreender as profecias do Apocalipse, é preciso também conhecer bem o Velho Testamento. Isto é, conhecendo toda a palavra de Deus. Isso porque no Apocalipse muitos detalhes proféticos estão lá no Velho Testamento. Portanto, eles vão dar uma imagem, uma ideia do que vai acontecer. Ouviram esta manhã, eu preguei sobre o santuário, aquela parte da expiação que está aí. Vocês vejam o meu vídeo que está a explicar como é que era no Antigo Testamento.
No Apocalipse está o maravilhoso final da história, que começa em Gênesis. Portanto, para sabermos quando começa o juízo que o Apocalipse menciona, é preciso rever a história. Na história bíblica, quando se realizava o juízo em Israel, o povo de Deus no Velho Testamento. Aqui nós vamos aprender ainda mais coisas sobre isso. Segundo o Mishnah, que é a coleção dos escritos judeus, os livros dos judeus, que é o juízo de Israel, começava no primeiro dia do 7º mês, com a festa das trombetas. E terminava no 10º dia com a cerimónia da expiação. Portanto, havia as trombetas e ao fim terminava no 10º dia com a expiação. O dia da expiação. Até hoje é dominado Yom Kippur. Parece uma palavra chinesa, mas é em hebraico Yom Kippur, que é a purificação do santuário, ou a purificação do lugar santíssimo. Yom Kippur, que significa literalmente dia do juízo. Nesse dia, cada verdadeiro israelita renovava a sua consagração com Deus e confirmava o seu arrependimento, ficando assim perdoado e limpo. Já lemos isso hoje em Levítico, está em Levítico 16:30. É eles que tinham de se afligir as suas almas. Nesse dia também o sumo sacerdote de Israel efetuava a limpeza ou purificação do santuário com sacrifícios de animais. Tinha vários sacrifícios para fazer. Note agora o que a Bíblia diz a esse respeito. Diz em Hebreus 9:23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios e eles superiores. Quer dizer, que não é de cordeiros, mas de um cordeiro que é Cristo. Porque Cristo entrou em santuário feito não por mãos humanas, não por mãos de homem, não feitura humana, mas figura do verdadeiro. Entrou no verdadeiro tabernáculo, no verdadeiro santuário. Porém, no mesmo céu, Jesus entrou para compadecer agora por nós diante de Deus. Um santuário no céu e o juízo. Analisar com cuidado esta declaração bíblica nós chegaremos à conclusão naturalmente que existe um santuário lá nos céus e que o santuário terreno do povo de Israel era apenas uma figura do verdadeiro santuário no céu, ou que está nos céus. Bom, se o dia da purificação do santuário de Israel era o dia do juízo para aquele povo, está claro que o dia da purificação do santuário celestial será também o dia do juízo da humanidade. Mas quando acontecerá isso? Vamos outra vez aqui demorar-nos um bocado sobre isto. Se descobrirmos essa data profética, teremos descoberto a data do início do julgamento do planeta em que vivemos. Sim, é verdade. Não é fascinante? Vamos descobrir, vamos até o ano 457 a.C. Esta é a data da saída pela ordem de Artaxerxes para restaurar Israel. Basicamente, está aqui o âmago do meu sermão, do meu vídeo. Agora vem algo que surpreende. A Bíblia não é um mistério. Contém uma profecia que é desconhecida, ou quase desconhecida pela humanidade, mas é fácil e é só conferir. Esta profecia está registrada em Daniel 8:14, como estávamos aqui a dizer. E assim diz: até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa profecia não se pode referir à purificação do santuário de Israel. Porquê? Que é 2300 tardes e manhãs, que representa 2300 anos. Porque essa purificação era realizada cada ano. Aqui está falando necessariamente da purificação do santuário nos céus.
E isso é confirmado pela própria Bíblia, como já lemos em Hebreus 9, 24, 25 e 9, 25 e 26. Isto quer dizer que se descobrirmos quando termina essa profecia, teremos a data exata do começo do juízo. Em primeiro lugar, preciso ter em mente em que profecia um dia, que em profecia um dia equivale a um ano literal. Ou seja, por cada dia dos 2300 dias que corresponde a um ano. Isto está em Números 14, 34 e Ezequiel 4, 6 e 7. Para saber então quando termina essa data, esse período de 2300 tardes e manhãs, é preciso achar, ao saber, quando ele começa. Essa data, ou essa profecia, foi revelada ao profeta Daniel, com a seguinte advertência: a visão que vistes, da qual fala da tarde e da manhã, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, ou seja, não vais conhecer o segredo, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Daniel 8:26. E Daniel acrescenta: e eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. E espantei-me acerca da visão. Espantei-me acerca da visão que não entendia, estava encerrada e fiquei doente, diz ele aqui. Pois não havia quem entendesse, nem os amigos de Daniel, nem ele estava com mais ninguém, não sei que os amigos de Daniel eram os únicos que podiam entender, esses não entendiam. E mais ninguém podia estar ali, a não ser pessoas como Daniel, para entender. E havia pouquinhos, havia os 3 companheiros de Daniel. Daniel 8:27. Enquanto Daniel orava agora, pedindo a Deus revelação adicional, que lhe revelasse a profecia, o anjo apresentou-se novamente ao profeta, dizendo: no princípio das tuas orações, das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim para tu declarar. Porém és muito amado. Em primeiro lugar és tu, que está aqui, que eu venho aqui socorrer-te. És muito amado. Considera, pois, a palavra e entenda a visão, sabe. E entenda, que está o segredo, desde a saída da ordem para restaurar. Sabe e entende que desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 72 semanas. Se não compreenderem, isto é um esquema que depois aqui eu vou deixar. Haverá 7 semanas e 72 semanas. E ele fará um pacto firme com muitos por 1 semana. Mas na metade dessa semana se fará cessar o sacrifício. Daniel, capítulo 9, versículo 23 e a 27. Portanto, está aqui toda a profecia explicada a Daniel, que agora podemos entender o que Guilherme Miller entendeu. O que é isto que nós estudamos neste texto? Estão contidas, estão aqui dados necessários, material profético, que nós podemos dizer que é a chave do problema. Com esta declaração bíblica da profecia de Daniel 9, podemos estabelecer o seguinte diagrama. Primeiro, leia os pontos aplicativos e depois olhe para o diagrama. Não tenho aqui o diagrama, não sou um estúdio fora do normal, sou um estúdio muito normal, mas o diagrama eu posso deixar aqui no rodapé para um site. Há muitos sites que têm esse diagrama. Primeiro, percebe que o período profético vai alargar 2300 anos, que começa quando saiu a ordem para restaurar e edificar Jerusalém.
podemos dizer que começa aqui. Daniel 9:25. Ou Esdras 7 e 11. E Esdras 7, 21 e 22. Portanto, a ordem para restaurar Jerusalém. Demora muito tempo. E a história registra que essa ordem foi dada pelo rei Artaxerxes, pelo rei Assuero, como o rei Assuero. O Artaxerxes que não era já babilónico, era persa. O rei Artaxerxes da Pérsia, cá está, no ano 457, fixem sempre esta data, que é o começo da profecia, 457 antes de Cristo. É então o ano do início do período profético dos 2300 e tardes e manhãs, que vai ser dividido agora por 72 semanas, ou 70 semanas mais 2 semanas. A profecia fala de uma semana a mais. Agora uma profecia dentro desta profecia. Fala de uma semana. Não uma semana literal, mas que são 7 anos. 7 dias, uma semana são 7 anos. Uma semana são 7 dias, são 7 anos. A profecia fala de uma semana a mais, 7 dias proféticos, 7 anos, que nos leva até no ano 27 depois de Cristo. E como é que nós vamos saber isto? Porque tem as 70 semanas atrás. O ano, e termina desde o ano 27 a 34, que dá os 7 anos. No meio será tirado o ungido. Quando o apóstolo Estevão foi apedrejado pelo povo judeu, é com este tempo, com esta data do apedrejamento, em que o tempo de Israel acabou. Foi no ano 27, não, no ano 34. O ano 27 foi o batismo de Jesus. Estava a acabar, portanto, o ano 27 do batismo de Jesus, ao ano 34, foi o ano Dominus, ou a semana Dominus, ou o tempo de graça, ou o tempo a mais, para o povo de Israel ter a oportunidade, a única semana, a última semana, retirada das 70 semanas. As 70, mais esta semana. A profecia fala então de uma semana a mais, que está aqui relatada. Ela tinha como objetivo atingir o povo de Israel, deixar-lhes bem claro que eles tinham um tempo de juízo marcado. Tinha dito o anjo ao explicar a profecia de Daniel. E isso também se cumpriu com verdadeira exatidão. Isto é matemático. É para além das ciências humanas, mas é matemático. A profecia afirma que na metade dessa última semana, que nos leva ao ano 31, que é o batismo, que é a morte de Jesus, aliás, fará cessar o sacrifício. Quando é que fará cessar o sacrifício? Está lá uma passagem em Mateus que cessou o sacrifício quando o véu do templo, do santuário, se rasgou de cima a baixo, sem mão, ou com uma mão invisível. Foi um anjo que chegou lá e rasgou o véu. Foi no ano 31. Jesus foi morto e podemos constatar disso, uma vez mais, com uma profecia que se cumpriu de maneira exata, extraordinariamente na hora, no ano 31. Começou o 27 no seu ministério, no batismo, e no ano 31 terminou o seu ministério. Até aqui, tudo aconteceu como estava previsto. A profecia foi dada a Daniel por volta do ano 607 a.C. Portanto, ainda faltava aí uns 200 anos, porque 607 a 457 são precisamente 150 anos antes. E séculos depois, tudo se cumpriu exatamente ao pé da letra. Perdão? Agora me acompanhe neste raciocínio. Se depois do período das 70 semanas, que são as 490 dias, tirados das 2300 tardes e manhãs, continuarmos a somar o resto que falta dos dias, que é os anos, vamos ter a data das 2300 tardes e manhãs, de 457, vai terminar em 1844. Pronto, 457, antes de Cristo. Cumpriu-se a semana.
das 70 semanas. E depois falta saber somar quantos faltam para chegar a 2.300 tardes e manhãs aos 2.300 dias, aos 2.300 anos, que dá a conta exata em 1844. Isto começa assim. 457 é a emissão da ordem de restaurar Jerusalém. Esdras 7, 11 e 12. Apontem esta nota outra vez aí. Façam este esquema. 408 a.C., Jerusalém é reconstruída e o Estado judeu restaurado. Não é esta data que importa. Mas é a seguinte, a 27 depois de Cristo, batismo de Jesus. Mateus 3, 13 a 17. Cumpriu-se. 34 depois de Cristo, a morte de Estevão. Atos 7, 54 e aí 60. A igreja é perseguida. Atos 8, 1 e 8, 1 a 3. E o Evangelho é levado aos gentios. Atos 13, 44 e 48. Portanto, toda a sequência da história, como costumo dizer, que muitas vezes eu digo isto, quem conhecer um bocadinho de história e conhecer um bocadinho de profecia, pode saber o tempo em que está. Estamos no dia do juízo final. Incluindo o ano 1844, que já passou, já faz 178 anos, mas é como começasse agora mesmo esse período. Esse período não para, ele vai até o tempo do fim da graça, dos 2.300 tardes e manhãs, parou a profecia, mas começou o ministério do santuário. Chegados aqui, temos o ano 1844 como data profética, fim da profecia. E agora, a partir desse momento, desta data histórica, em 22 de outubro de 1844, que faz hoje 178 anos, estou aqui a destilar informação neste início do juízo investigativo de Daniel 8, 14 e Apocalipse 3, 7 e 8. O que é que diz Apocalipse 3, 7 e 8? Vamos lá? Estamos quase a chegar ao fim do estudo. Posso dividir em dois vídeos. Apocalipse 3, 7 e 8. Então, agora também estou com curiosidade de ver o que é que diz o verbo. 3, 7 e 8 diz... 3, 7 e 8 diz: e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e Filadélfia escreve: isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de David, e o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Isto é o santuário. E ele tem as chaves do santuário, tem as chaves de resolver as coisas, tem a chave de fazer tudo, a chave de abrir as coisas, abrir o céu. E eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, que é o santuário, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Portanto, nós somos fracos, precisamos da justiça de Cristo, é o que isto quer dizer. Vivemos em pleno juízo investigativo. Estão a ver o que é o juízo investigativo? Estão a escabelar tudo de bem, tudo que nós fizemos, tudo. E se a gente fez algum mal, neste caso somos pecadores, só temos uma solução, só temos uma maneira. É de chegarmos ao santuário e dirigirmos ao oficial do santuário, que é Jesus Cristo, que diz: perdoado. E Ele nos perdoa. A suma de tudo que estamos aqui a falar, ainda falta um capítulo, que diz: vivendo em pleno juízo. Isso é algo surpreendente e solene e significativo. Então, estamos a viver um período da história singular que não existiu antes de 1844. Estamos a viver no Yom Kippur. Lembra-se daquela palavra que é a prece chinesa? No Yom Kippur. Yom Kippur. Estamos a viver nesse tempo Yom Kippur. Portanto, pegando nessas palavras, nós estamos a viver no juízo final.
Vivemos em pleno juízo. Isso é algo surpreendente, arrepiante e solene. Tem um peso litúrgico, um peso mesmo religioso, um peso que não é uma religião, uma prática. É uma coisa, como aqui diz, solene, uma coisa solene. Momentos solenes que estamos a ver. A humanidade está à beira de um precipício. Está à beira de uma destruição. Vai haver uma destruição. Mas antes de haver essa destruição, Deus não quer destruir ninguém. Deus quer poupar a todos. E ali no santuário pode resolver isso. A humanidade não pode viver esse milénio que vem aí sem saber que o juízo divino começou. Ou seja, este juízo divino já começou. Vivemos hoje em pleno juízo investigativo. Isso é algo surpreendente e solene e significativo. A humanidade não pode viver este milénio sem saber que o juízo divino já começou. E este não é um assunto para o futuro. Segundo a profecia, foi a partir de 1844 que o destino dos homens começou a ser definido para a vida eterna ou para a morte eterna. E milhões de pessoas do mundo todo ignoram esta mesma verdade. Por conseguinte, o Apocalipse declara que era necessário levantar-se um movimento, que é um anjo, diz lá, veio um anjo pelo meio do céu. Não se vê ninguém no céu com asas. É um anjo, é um mensageiro. É um movimento. Eu sou esse movimento. Eu sou o cumprimento dessa profecia. Você também pode ser, tendo um evangelho eterno, tendo estas verdades presentes para proclamar, tendo o evangelho eterno para pregar aos povos, aos que se assentam sobre a terra, a toda a nação, tribo e língua. O povo, dizendo com grande voz, ou com grande voz, quer dizer, não é uma coisa de segredo, não é uma coisa que se esconda, não é uma coisa que se diz cobardemente, é uma coisa para declarar. Declarar o quê? Temei a Deus, dai-lhe glória, porque vinda, ou pois é chegada a hora do seu juízo. Esta é uma ordem imperativa. Perceba que o anjo que voa não é um anjo que vem do céu. Isso é urgente, quer dizer que isso é urgente. É um anjo que voa, que é veloz, velocidade, forte, poderoso. Voar significa rapidez. Não há mais tempo a perder. Perceba que a mensagem é dada em alta voz. Isso não pode ser ignorado por mais tempo, quer dizer, não pode ser escometeado, não pode ser discutido, não pode ser negociado. Precisa ser proclamado em toda a terra e para todos os seres humanos. Eu aqui já podia dizer que nós temos a necessidade de proclamá-la. E finalmente perceba que este Evangelho é eterno. A conotação é eterno, quer dizer, é permanente. Não muda. Não é nada novo, mas é permanente. Começa desde Gênesis, é o mesmo Evangelho. É algo que foi criado por alguém, que foi estabelecido por alguém. Trata-se da história do maravilhoso amor de Deus, o plano da salvação para os seres humanos. Infelizmente, o juízo investigativo, por algum motivo, é mal entendido, mal compreendido, não é partilhado, é negado pela humanidade. E como eu costumo agora dizer, há parasitas, como eu costumo dizer, há negócio, há trafolhice, há muita aldrabice e não se apresenta isto. Não é negociável. Não se pode negociar. Nós não podemos fazer uma má representação disto. Não podemos esconder mais.
é um mau serviço público, um mau serviço radiofónico, é um mau serviço televisivo, é um mau serviço à igreja quando não se prega isto, é um mau serviço público para a humanidade. Infelizmente é isso que acontece. Hoje, literalmente, mesmo dentro do comportamento, dentro das nossas portas, hoje em dia não se pode publicar coisas estranhas aos costumes das religiões normais, porque o juízo investigativo tem que ser escondido, não pode ser proclamado mais. Procuram fazer tudo para apagar do serviço público esta informação. E o serviço público é público. Isto não é um serviço de uma igreja ou de um clérigo ou de uma igreja. É um serviço público. O que eu estou a fazer é isso mesmo. E a igreja pode fazer isso mesmo, um bom serviço público. Só que aqueles flagelos, aqui fala em flagelos, que acontecerão. Muitos confundem o juízo divino com os flagelos e catástrofes que acontecerão antes da volta de Jesus. Não, isso não é nada disso. E que também estão profetizados no Apocalipse. Vai acontecer, mas não tem nada a ver com isto. Só que antes que isso aconteça, antes da volta de Cristo, aqui é que é o meu ponto nevrálgico, antes da volta de Cristo, e que também estão profetizados no Apocalipse. Só que aqueles flagelos são parte da sentença, não é o juízo final. Eles são resultado do juízo, é verdade, mas não é o juízo. Não é juízo. A prisão ou pena de morte, por exemplo, não é o juízo da pessoa, ou a execução da pessoa. É apenas uma pena da parte. Mas a condenação é que é a condenação. Condenado a juízo. Juízo é o processo pelo qual se considera o caso. Existe um juiz, um advogado, um promotor de acusação, testemunhas e provas. Portanto, estamos em juízo. Está a haver um processo, como se dizer, está-se a desenrolar um juízo. Veja como o profeta Daniel descreve o juízo celestial. Continuei olhando, na minha visão, até que foram postos uns tronos é o plural, não é? Tronos. E o ancião de dias se assentou, sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a lã pura. Era cabelo branco. Um rio de fogo saía, ou emanava, um rio de fogo manava e saía diante dele. E milhares, e milhares, e milhões de milhões o serviam, e milhares de milhares estavam diante dele. Portanto, estão a ver que não é um mini santuário. E ele se assentou, diante dele se assentou o tribunal, e abriram-se os livros. Daniel 7, 9 e 10. Nota aí, estão o juiz e também os livros. Agora confira como o juízo é descrito pelo Apocalipse. E olhei, diz o João, e olhei e eis, não somente uma porta aberta, como também a primeira voz que ouvi dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Depois do juízo. Apocalipse 4, 1, perdão. Depois daquelas coisas. Quais coisas? Do juízo investigativo. Depois que a porta for aberta, claro, é quando é que a porta foi aberta. Foi em 1844. Uma porta aberta foi em 1844. No santuário celestial, que também diz que comparando com o santuário de Israel, no antigo Israel, a porta que levava do lugar santo ao lugar santíssimo era aberta cada ano. No dia da expiação, lembra-se em Yom Kippur,
que era o dia do juízo. É isso. Com relação ao santuário celestial, é dito que, em Hebreus 9, 24, 25 e 26, pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, onde está agora, ou para comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para se oferecer muitas vezes, como o sacerdote tinha a necessidade de cada ano em ano entrar no santo lugar com sangue alheio a Deus, com sangue alheio, porque era sangue, não era dele, era sangue dos cordeiros. Ora, neste caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Portanto, Jesus fez um sacrifício para sempre. Fez um sacrifício único que custou a vida dele. E ele é tanto o cordeiro como é o advogado. Quer dizer que em 1844 a porta entre o lugar santo e o lugar santíssimo foi aberta, lá no céu, lá nos céus. Nós não estivemos lá, nós é que sabemos pelas profecias, abriu-se para que Jesus pudesse entrar, para que Jesus pudesse iniciar o seu ministério, a purificação do santuário ali. E quando essa porta se abriu, nós pudemos ali entrar, ou desde Adão e Eva até agora. Imediatamente, diz o Apocalipse, imediatamente eu me achei em espírito, nesse lugar, e eis armado no céu um trono. Portanto, um trono, e no qual um trono estava lá alguém assentado. Então é um trono, não é para governar, mas é um trono para julgar. Apocalipse 4:2. Depois que João descreve esta cena ao longo de todo o capítulo 4 do Apocalipse, ali são mencionados o trono de Deus, rodeado de querubins, um arco-íris em cima do trono e em volta 24 pequenos tronos. São as 12 tribos e representando as 12 tribos e os 12 apóstolos. 24 pequenos tronos, onde se assentam 24 anciões, que declaram: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso. Portanto, refere-se ao povo de Deus que está ali representado. Reparem, Tu és digno, Senhor Deus e Deus nosso. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. Isto são palavras de nós para Deus, dos cristãos que deviam estar ali. Tu és digno, Senhor e Deus nosso. São os 24 anciãos que dizem isto. E continuam dizendo de receber glória, a honra e o poder, ou seja, a autoridade de julgar. Apocalipse 4:11. Retenham este capítulo 4. Estamos a terminar. Não deixe de partilhar este vídeo. Faltam 5 minutos para terminar. Não são semelhantes essas declarações a do anjo do Apocalipse 14. Elas do que se vão enquadrar no Apocalipse 4. Todo o Apocalipse está numa esfera do juízo investigativo, que termina com a vinda de Jesus, que proclama: temei a Deus e dai glória, porque pois é chegada a hora do seu juízo. Anjos no céu, homens na terra, confirmam que a glória pertence a Deus, porque alguém quer usurpar essa glória. Alguém a quer. Depois de descrever a cena de João de 14, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Está em Apocalipse. Não tenho aqui a citação do Apocalipse, mas penso que é Apocalipse 5, por aí fora, por aí. Depois esta cena é montada de outra maneira aqui. Diz que o tribunal está instalado. Segundo a profecia, e isso aconteceu em 1844.
no presente momento, a humanidade está sendo julgada. Sendo julgada. Qual é o assunto em causa? Qual é a acusação? Aonde é quais são os elementos de prova? Quais são os argumentos? Qual é o acusador? Quem é o advogado de defesa? Quem são as testemunhas? E quem é o juiz? A cortina vai se abrindo, vai cair e com descortinar o conflito dos séculos está desvendado. Nós acabamos de citar um trecho de um livro do Alexandre Bulhon. Um livro, Alexandre Bulhon, o Terceiro Milénio e as Profecias do Apocalipse, primeira edição, de 1998, páginas 29. E referências de Seven Adventistas Bible, comentário, volume 7, páginas 8 e 27, e também James Enciclopédia, volume 2, página 281. Portanto, os documentários, os rodapés são importantes para quem quiser investigar exatamente onde se encontram as fontes. Eu posso deixar o site mesmo aqui disto tudo que está aqui. Só queria dizer e agradecer esta partilha deste vídeo.